Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E disse-lhe: e da cidade a um certo homem dizer-lhe: o mestre diz-me, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram com Jesus, o ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12. Comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de trair-me. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse: o que mete comigo o pão no prato, esse há de trair-me. De verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi. E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Judas disse-lhe: todos vós esta noite vos escandalizareis. Perdão, Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu e disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza. Até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achando-os adormecidos, disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ainda a segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, e deixando-os de novo foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. As mesmas palavras estavam associadas a, se possível, não tomar o cálice. No livro de João, capítulo 19,
Depois disso, o Senhor Jesus, na crucificação, depois do Getsemane, verso 28, depois, sabendo Jesus que todas essas coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. Enquanto Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar. Pai Santo, nessa noite te louvamos e agradecemos porque tu despertas todas as manhãs os nossos ouvidos para que possamos aprender como aqueles que são chamados discípulos, a quem instrues. E tu nos dás a palavra como uma língua instruída, apta para instruir, capacitar, edificar, para que o povo seja teu discípulo, para que o povo possa fazer conforme o cordeiro e não fazer para si vestes de figueira. Eu oro nessa mensagem. Abre os olhos do entendimento e livra-nos de todas as trevas ao nosso redor. Toda a falta de entendimento da tua palavra seja dispersa pelo poder do nome de Jesus. Guarda os nossos corações. Livra-nos de toda a tristeza daquilo que nos separa de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa A Palavra de Deus na Minha Boca, onde nós continuamos a instruir sobre o tema Eu Já Comi. Muito nós expusemos sobre as artimanhas de Satanás no Éden, mas também no Éden, depois de Adão e Eva comerem, o Redentor se manifestou, encontrando Adão escondido por detrás da figueira. Ele perguntou: aonde estás? Quem te disse que estavas nu? Na última mensagem nós falamos sobre isso, que o discernimento, aonde nós questionamos e discernimos de onde vem e para onde vai, é o texto que eu te disse, o alfa e o ômega, o princípio, a origem e o fim, o destino, que possamos saber agarrarmos na palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e assim livrar os nossos pés da queda. Nessa noite, hoje, o que eu faço nas Escrituras, especificamente olhar para a pele do cordeiro. Aquela pele do cordeiro que ele sacrificou era simbólico, como eu falei na semana passada, do Redentor que estava por vir. E esse Redentor, venha comigo rapidamente no livro de Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6. Amém? No versículo 6 em diante diz: portanto diz aos filhos de Israel: eu sou Yahweh, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, farei uma aliança convosco, serei o vosso Deus, e sabereis vós que eu sou Yahweh, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas, do jugo dos egípcios. Nesse texto, em Êxodo, simbolicamente, o Egito representava a opressão e Faraó, Satanás, o opressor. Faraó apresentava-se a si mesmo como Deus. E a Bíblia diz claramente que o Deus deste século, aonde ele se inspirou, não é? Aonde ele se inspirou. E nós lemos aqui no Êxodo 6, 7, 4 pontos importantes. Eu passo a ler. Eu vou vos tirar, eu vou vos livrar, eu vou vos resgatar, eu vou tomar para mim. E esses 4 pontos são 4 etapas que na Páscoa, logo a seguir, Êxodo 12,
Quando o cordeiro foi sacrificado e colocado sobre os batentes e os umbrais das portas das casas, nos faz ou remete logo para aquele texto inicial que nós lemos. Dizei a esse homem que convém que eu celebre a ceia, a Páscoa, na tua casa. Não foi num templo. A igreja em casa, os nossos programas ao domingo, não é uma coincidência. Não é só um bom tema para um programa. É o resgate de princípios. Semana passada, se você se lembrar, falávamos sobre muitos desejarem, querem, mas em vão trabalham, porque eles não obedecem a princípios. Em vão trabalha o homem se não for o Senhor a edificar. Foi o Senhor quem estabeleceu o fundamento que é Jesus Cristo. Quando o Senhor perguntou quem te disse que estavas nu, aquela não era a instrução que o Senhor tinha lhe dado. Quem lhe ensinou a fazer as vestes de figueira não foi da parte do Senhor. Depois do homem pecar, ele produz para si mesmo folhas de figueira. Depois do homem pecar, ele tenta cobrir para si mesmo a nudez. Mas aos olhos de Deus, ele continua nu. Ele não está nu perante os homens, perante a sociedade. Debaixo de todos que estão acusados, bem, este aqui safa-se, porque este tem vestes de figueira. Este aqui não é como aquele ali, eu sou como este. Eu jejuo, eu oro, eu estou melhor que aquele ali. Tudo isso é nulo, é inválido aos olhos do Senhor. E aos olhos do Redentor, as vestes de figueiras, se calhar transparentes, se calhar não existentes, mas nos nossos corações, tinham um peso. A Bíblia diz, por exemplo, o que é o ídolo. O ídolo não é nada, que refere-se isso ao apóstolo Paulo. Se a comida consagrada é o ídolo nada é, senão a força da imaginação daquele homem. Assim, aquelas folhas de figueira também não incomodavam o Senhor. Então, o que é que incomoda? O coração do homem pesar ou crer naquilo como a forma de chegar a Deus. Mas Deus amou o mundo de tal modo que Ele deu o Filho. O Senhor não tinha nenhum problema com as folhas de figueira, pois Ele é quem criou as folhas de figueira. O problema é quando você pega nas folhas de figueira e começa a dizer, Deus, desta maneira, eu tenho acesso a Ti. E Deus que te amou de tal modo, querendo que nós tivéssemos acesso a Ele, Ele disse, não é da vossa maneira. Então na Bíblia diz, no Salmo 115, não a nós, mas ao Teu nome. E assim, desde o Velho Testamento há um princípio nas Escrituras, em que o Senhor diz, o meu braço fará para que vocês não se glorifiquem. Abraão disse, eu não receberei nada de Abimeleque, para que ele não diga que eu é quem prosperei Abraão. Quando o Senhor diz, eu não partilho a minha glória, você tem que entender, Ele é o autor da fé e o consumador da fé. Não é minha ideia, não deve ser tua ideia. Falei sobre o espírito de presunção, que é contrário à fé. O espírito de fé, diz a Bíblia, que a fé vem do ouvir. O espírito de fé, aquele espírito que fala para quem tem ouvidos. O espírito inicia e nós respondemos. Ora, a fé vem do ouvir, não vem de eu acho. A fé não está associada a se me sinto bem hoje, não. A fé não está associada a se estou alegre, se estou triste. Deus disse e Ele vela para cumprir a sua palavra. Logo, a nossa fé, ela não é uma ilusão, não é o tomara que seja, não é faz crer que sim. A nossa fé é baseada no caráter, não na presunção, no caráter divino. Ele disse, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para me arrepender daquilo que eu falei. Ele disse, o meu braço não é curto para que não possa salvar. Tudo o que você precisa, em qualquer área da tua vida, é ouvir uma palavra. Agarre-se agora a essa palavra. Assim como Jacó agarrou-se dizendo, eu não te deixarei ir. Então é lícito você chegar diante dos céus e legislar nos céus. Está escrito, dissestes na tua palavra. Está escrito, Deus, tu dissestes isto. Assim Daniel fez. Lendo o livro de Jeremias, entendeu que já havia 70 anos passados. E ele foi diante de Deus e ele disse, Senhor, 21 dias depois, lhe foi dito, homem muito amado, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, fostes respondido.
Logo, nós sabemos que os 21 dias só foram retenção e atraso. Então não existe de Daniel 21 dias de jejum de Daniel. Existe 21 dias de retenção. Logo, noutras palavras, 21 dias de Daniel é invenção tua. Sim, ele jejuou 21 dias, mas nunca na Bíblia você até viu Jesus jejuar 21 dias. Ele até jejuou 40. Mas ele não jejuou 40 por retenção. Ele jejuou porque ele jejuou. Agora, por que eu mencionei o jejum de Daniel? Cuidado quando você assume para ti mesmo que essa é uma coisa que Deus disse e você cria, a partir da palavra de Deus, teus hábitos, teus costumes que ele não ordenou. Assim era com os fariseus. Os fariseus disseram, mas os teus discípulos sentam à mesa e não lavam as mãos. Na realidade, me permita exemplificar, os fariseus não faziam uma abordagem ao Senhor Jesus dizendo que eles eram não higiênicos, que lhes faltava higiene. Eles disseram que eles não eram puros em termos de santidade. Porque dentro do judaísmo queriam, eles, fariseus, que o lavar das mãos tinha que ser simbólico em 3 partes da mão. Também, se você analisar a minha mão, 3 partes da mão específicas. Se não lavassem assim, era considerado impuro. Lembra quando Jesus transformou água em vinho? E o teu pregador preferido disse que aquela água em vinho é quando o teu casamento não estiver bom, Jesus vai aparecer e vai transformar a água em vinho. Nós exageramos. Nós exageramos. Amém? A simplicidade de Cristo não nos basta, nós exageramos. Então o que é que significa isso? Jesus foi convidado para as bodas de Canaã, onde tinham as talhas da purificação. Onde os convidados vinham e lavavam as mãos e os pés antes de entrarem, para se purificarem. Para entrarem agora no casamento, onde foram convidados como puros. Então, os noivos judeus que pegavam num cálice e pegavam num pano, tapavam o cálice e pisavam, simbolizando que o cálice antigo já era. Agora começa uma nova aliança. Okay? Então, quando Jesus transforma a água, lembra? A água era das talhas da purificação. Era lá onde eles estavam a cumprir os ritos judaicos, segundo a lei de Levíticos, para se purificarem, se santificarem a si mesmo. Noutras palavras, eram só as vestes de figueira de uma forma atualizada. No Éden eram folhas de figueira. Em Israel, a figueira é o símbolo de Israel. Agora é de uma forma segundo o judaísmo. É só uma versão atualizada das vestes de figueira do jardim do Éden. Assim sendo, Jesus pegou naquelas águas, que era a sua intenção serem purificados, que nunca purificariam. Lembra Isaías? Ele disse, os vossos atos de justiça são trapos imundos diante de mim. Então quando Jesus entrou ali, nas bodas de Canaã, encontrou todos imundos, mas nas suas mentes eram todos puros, porque eles lavaram-se nas águas da purificação. Lembra quando Jesus disse, vos libertarei, ou a verdade, conhecerás a verdade, ela vos libertará. Eles ofenderam-se. Eles disseram, como assim? Nós nunca fomos escravos? O ídolo nada é. Mas o problema é quando você começa a acreditar naquela mentira como uma verdade que é suficiente para te libertar, te salvar. Logo você já não espera no Senhor. Você confia nas tuas próprias crenças, tuas próprias ações. Se quiseres, segundo a mensagem que pregamos há dias, confias nas tuas folhas de figueira, teus atos de justiça. Então o casamento não era do homem e da mulher, mas de Cristo e a igreja. Simbolicamente, Jesus que fora convidado. Lembra que a semana passada eu falava sobre a recompensa? Eles convidaram e havia uma recompensa por ele ter vindo. Quando nós fazemos espaço para o Senhor, nós tiramos tempo para buscar o Senhor, para ser Ele a nossa prioridade, para ser Ele o nosso fundamento, para que seja segundo a direção dEle, não o parecer dos nossos olhos. Lembra a síndrome de Eva? Segundo o testificar do Espírito Santo. Lembra de Esther? O que agrada o coração do rei. E ela acertou.
Eu venho acreditando e venho buscando no Senhor por uma característica. Eu só preciso de ou se calhar eu só tenho uma oportunidade de fazer bem. Sabendo que eu só tenho uma oportunidade, logo eu não quero acreditar nas segundas chances, como dando-me a mim mesmo espaço para cometer erros. O nosso Deus é misericordioso conosco no sentido de que há momentos que Ele nos está a instruir, ainda é momento de preparação. Mas há momentos que você tem que entender que a preparação é mesmo para que naquele dia, quando você entrar, você não erre. Antes de casar, você tinha que ser preparada, para não chegar no casamento e destruir, e depois chegar a Jesus nas bodas de Canaã, no casamento, converteste água em vinho. Quem te mandou destruir? Pela falta de preparação. Nadab e Abiú não tiveram uma segunda chance. O Senhor disse, é assim, o incensário, o fogo tirem da pia de bronze, do altar, aonde era queimado o cordeiro, que era o representante, o símbolo do nosso pecado, ser levado. Então aquilo era um incenso, um cheiro agradável de arrependimento ao Senhor. Porém, Nadab e Abiú, muito inteligentes, aos seus próprios olhos, ofereceram a Deus um incenso que Deus não ordenou. Tiraram fogos de onde Deus não ordenou. Então, na semana passada eu perguntei, quem te disse isso? Efésios 4:20, não aprendemos assim em Cristo. Você precisa de entender que o espírito do anticristo, no jardim do Éden, ensinou homens a serem justos, não por meio de Cristo, mas uma justiça que vem do eu acho, do eu quero. Creia na palavra. Nessa mensagem, teste a tua justiça. Nessa mensagem, teste o teu entendimento. Nessa mensagem, abra os teus ouvidos e permita que o Senhor fale contigo. Claramente, o Senhor falará contigo. Nós lemos aqui na última ceia o Senhor ter dito algo muito interessante, em que Ele disse, não tomarei novamente esse cálice senão no reino. Senão no reino. E Jesus pousou o cálice. Ele não tomou. Mas nós lemos em Êxodo 6, que nós lemos, o pronúncio da Páscoa, Êxodo 6, diz a Israel isso. Diz a Israel, Êxodo 6, versos 6 e 7, que eu vou lhes tirar. Em outras palavras, eu vou lhes santificar. 2, eu vou lhes livrar. Eu vou lhes libertar daí. Eu vou lhes libertar para os santificar. E depois disso, eu vou lhes remir. Eu vou lhes comprar para mim pelo sangue. E o quarto ponto, e eu vou tomá-los para a aliança. Eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. Nós vemos na Bíblia, na história de Moisés com o povo, que Moisés sai do Egito. Mas Moisés, em dado momento, estava lá no monte, 40 dias, e o povo foi ter com Arão e disse: Arão, esse Moisés, nós não sabemos se Deus lhe matou, se morreu, se fugiu de volta para a casa do sogro dele em Midian, Jetro. Nós não sabemos de onde ele está. Porém, Arão, Deus nos disse que nós não íamos sair de mãos vazias, nós trouxemos ouro. Está aqui a nossa oferta, Arão. Faz e constrói para nós os nossos deuses. A Bíblia te diz claramente que quando o povo saiu com Moisés do Egito, não foram só judeus. Foram também outros no meio deles, e a Bíblia chama isso a congregação impura, que havia mistura no meio da congregação. E estes é que disseram: Arão, está aqui o ouro, se quiseres a oferta, o dízimo, se quiseres, está aqui as primícias. E Arão, ninguém vai esperar por aquele Moisés e ouvir o que ele tem para dizer. Antes fala segundo a coceira dos nossos ouvidos. E é o que nós vemos hoje. Nós vemos hoje um povo que não conhece, não espera, não é instruído no Senhor, mas eles
pregam o Evangelho e eles acreditam, porque tem povo, ali também tinha, trazem as ofertas, então nós vemos também ali tinha, mas eles não fazem uma coisa. Tem as ofertas, tem o povo, tem o culto, mas eles não produzem uma coisa, santidade. Eles não produzem uma coisa, separação para Deus. Eles não produzem uma outra coisa, não produzem aliança. Eles não produzem uma coisa, obediência sacrificial. Gostamos muito do pastor, gostamos muito da igreja, gostamos muito desta mensagem. Viste, né? Falou da nossa vida, me localizou, hoje é a linguagem que muitas vezes se fala. Ele tocou nos assuntos só do nosso coração. Depois de tocar nos assuntos do teu coração, o porquê que não tomaste o cálice? Perguntou o Senhor Jesus. Eles podem ser batizados no batismo, que eu estou prestes a ser batizado? Podereis tomar o cálice que eu estou prestes a tomar. O que é que o Senhor Jesus estava a dizer ali? Que ninguém podia ir com as suas próprias vestes. Pedro disse, eu vou morrer contigo. Eu nunca me escandalizarei. E Jesus avisou a Pedro, mas falando para nós, cuidado, porque muitos gostam, mas não têm o que é necessário. Se agis bem, não serás aceito. Ele queria. Lembra a semana passada? Eva não queria ter pecado contra Deus. Só que muitos querem, eu volto a esse princípio. Muitos querem, mas eles não dão ouvidos ao Senhor. Está vendo Malco? Pedro cortou a orelha. Pedro estava agora a tentar demonstrar que ele queria. Ele falou até o fim. Pedro faz duas coisas. Ele demonstra que ele quer e demonstra que ele não tem conhecimento. Jesus de repente olha para ele, Pedro, guarda a espada. A espada matas, a espada morrerás. Por que Jesus restringiu a orelha do Malco? Não foi só um mero milagre. Era que, segundo a lei de Levíticos, a orelha era ungida. A orelha era ungida para ouvir. O que é que o Senhor Jesus estava a fazer? Ele estava a restaurar o ouvir espiritual. Ele estava a restaurar a unção para aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque a fé não é um ato, a fé é a ação do Espírito que fala conosco e as nossas obras da fé são as obras em ação, ou respondendo o que o Senhor nos diz. Logo, fé é não fazer nada quando Ele nos diz para ficar quietos. Então, muitos ensinos, você tem que ter fé, são proativos, que fazem, que incitam, mas Ele disse, esperai, até que do alto sejas revestido com poder. Fé, por vezes, é não fazer nada. Isaías disse, quanto a Senaqueribe, não lhe respondam nada. Fé, por vezes, é não falar nada. Ao contrário do que nós falamos, você tem que crer, você tem que declarar. Há momentos que ele te diz não. E esta fé, Paulo disse, já estou crucificado. Não são minhas vestes de figueira, não é minha boa intenção, filho antes, perseguindo Cristo. Dessa vez, vivo baseado na fé do Filho de Deus, que morreu por mim, para que eu vivesse para Ele. Para que eu vivesse para Ele. Jesus fisicamente na terra depois ascende. E a promessa do alto, Atos capítulo 2, 35 em diante, Ele derrama o Espírito dele. Mas Ele precisava de derramar o Espírito sobre um corpo, sobre a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, físico. Mas a igreja não pode sem o Espírito. Satanás, sabendo disso, provoca ou promove religião. Toda religião é falsa. Do latim religar, que é a intenção do homem se religar a Deus, como foi
em Gênesis, façamos para nós uma torre, um nome, para chegar aonde? A Deus. Toda a religião, na realidade o que nós estamos a falar, seriamente, com maiores evidências, se quiseres, toda a religião começa na Babilônia. Todas as religiões. É por isso que os tais afrocratas estão a perder tempo a tentar nos explicar que os sumérios, sabíamos nós há muito tempo. Toda religião é simplesmente o homem dizer: Deus, nós faremos um caminho até os céus. Agora Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho que desceu dos céus, porque nunca ninguém viu Deus senão Jesus. Agora, lembra que aquilo que eu perguntei, se Deus ouviu o clamor do Egito, por que ele desceu? Ele já tinha ouvido lá, ele não ouviu na terra. Ele não disse: Moisés, passeava eu e ouvi um barulho. Ele disse: eu ouvi o clamor e desci para te enviar. Está aqui a fórmula, está aqui a chave, o sucesso do ministério. O Senhor manifesta-se a alguém, revela-lhe o seu rosto, para que nós possamos ir como reflexo, como a manifestação da glória de Deus. Este é o nosso chamado, ser dele. Esse é o nosso chamado. Abraão anda na minha presença, ser perfeito. E a Bíblia diz que ele chamou para si, Marcos capítulo 3, os que era para estarem com ele e os enviar. O problema é que nós quebramos princípios. Quebramos princípios. E nessa noite nós, dando continuidade à nossa série, estamos a restaurar princípios. Então, no livro de Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7, lembrando que ele estava a falar daquilo que estava por vir, da Páscoa, ele disse: eu vou vos livrar, vou vos tirar, vou vos resgatar e eu vou fazer uma aliança convosco. Agora, a igreja em casa. Jesus com os 12 em casa. Não, nós não temos a igreja em casa por falta de espaço. Nós não temos a igreja em casa porque não temos templo. Nós não temos a igreja em casa como uma alternativa porque é distante para muitos membros. Não. A igreja em casa é o princípio das Escrituras. É o princípio das Escrituras, de Deuteronômio 11, sentados nas vossas casas, nos vossos umbrais, levantando-se e andando. Ensinem a minha palavra. Salmo 78, em parábolas falarei. Para quê? Para que esta geração, vamos instruir os nossos filhos, para que esta geração não seja rebelde e costumosa ou teimosa como a geração dos seus pais. Os anunciaremos as obras do Senhor. Anunciaremos a obra. Qual é a obra? Do que Ele está a fazer em nós. Jesus disse em João 6,29, a obra é esta, que creiam. O que é que Deus está a fazer em nós? Ele está a provocar em nós fé. O Espírito de Deus está a falar conosco para que a gente creia. O Espírito de Deus fala com a igreja para semear em nós fé. O Espírito de Deus fala conosco para testificar quem Jesus é, nos mostrando quem somos. O Espírito de Deus está a atualizar-nos regularmente naquilo que são os seus propósitos para a igreja. Você precisa de aprender a dar as boas-vindas ao Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo ele vem para estimular fé. Primeiro ele restaurou a orelha de Malco, porque você não pode ouvir se não tem orelha. E agora você tem o Espírito de Deus. Lembra da semana passada? De onde vem esse pensamento? Você já sabe que o Espírito de Deus só testifica sobre Jesus. Que mensagem poderosa. Glória a Deus. E disse Jesus: tenho sede. Tenho sede. Tenho sede. Durante várias vezes, ou 3 vezes, Jesus disse diante de Deus no Getsemane. Getsemane significa o lugar da prensa, onde as azeitonas estão a ser pressionadas, esmagadas, para extrair o azeite. A unção vem depois dessa pressão. Muitos não entendem que Deus lhes ama e Deus lhes pressiona. Deus te ama e Deus te pressiona. Porque Deus te ama, Deus te pressiona. Porque Deus te ama, Ele tem que te pressionar. Porque é só ali que Ele extrai a unção. Muitos pensam que a unção vem em vigília. Jesus não lhe foi dito: assenta-te à minha direita, até que coloque os teus inimigos como estrado dos teus pés, quando Ele jejuou 40 dias. Você jejua
para quebrar distração. Se calhar você não está debaixo de ataque, se calhar o que você está aí debaixo de distração. Você jejua para quebrar distração. Você ora por causa da visão. Paulo disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Você ora para que Deus te mostre uma visão. Que aparecia Moisés para te enviar. Ele aparece, ele te dá uma visão para te revelar onde ele quer te enviar. Para te impactar, para que você possa ir. Paulo, depois de ter sido impactado, ele disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Agora, aquela pressão, ela não vai te matar. Ela vai matar as coisas da carne. Ela vai produzir a unção. Amém? Você que sofre muitas das vezes emocionalmente, não entendendo o que é que Deus está a fazer contigo. Há uns anos atrás, séculos atrás, perguntaram, de onde é que tu tiraste essa estátua de Davi? Ele disse, ele sempre esteve lá. Eu disse, mas como assim? Ela sempre esteve lá. A única coisa que eu fiz foi remover o que impedia que vocês vissem a estátua de Davi. Uma estátua em mármore quase perfeita. E perguntaram ao escultor, de onde é que tiraste? Como é que surgiu isso? Então Deus é o escultor que pela palavra e pelo Espírito está a moldar em nós a imagem do Filho. Ele está a moldar Cristo. Ele está a aperfeiçoar o teu ouvido assim como o Filho era obediente ao Pai. Ele está a moldar o teu coração para que você não tenha nada que sufoca as palavras que o Espírito vai falar ao teu coração. Ele remove embaraços e pecado. Ele cumpre, vela para cumprir a tua vida. A sua palavra na tua vida. Amém? Eu me sinto cheio do Espírito com ousadia para te declarar nas obras do Senhor. E a obra é essa, que creiam. Ele está a gerar fé nos nossos corações. Para que você não vá buscar vestes de figueira. Amém? Para que você se agarre naquela palavra que Deus vela para cumprir. Então Daniel teve sucesso no jejum e a oração dele. Por quê? Porque era a palavra que Deus velou para cumprir. Agora Deus lhe deu o entendimento. Lhe foi dito, homem muito amado, desde o primeiro dia, que eu fui enviado para te responder e te dar entendimento sobre as coisas. E é isso que nós conquistamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Agora note, e eu começo a olhar para a Santa Ceia. Essas são histórias, são ensinos, são que nós muitas das vezes esperamos o próximo ano, em abril, na Páscoa, para falarmos disso. Mas Jesus, a Bíblia diz, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é aquele que nos tirou do Egito, do mundo, do pecado para a glória. Cristo é o que nos tirou do sensacionalismo religioso, cujas vestes provocam, para a sua própria glória. Olhe comigo para esse ponto. Na Páscoa, eles celebravam, e eu quero enfatizar novamente aquilo que eu mencionei. Era em casa. Em Êxodo 12, eles colocaram o sangue do cordeiro e o anjo Peshach, que é a palavra no hebraico para passou, Páscoa, e aí não é coelho, é cordeiro. Amém? Não é ovos, é sangue. A vida está no sangue. Os tais ovos da Páscoa era a fertilidade, é a produção de vida. Lembra que eles adoravam os deuses da fertilidade? No sangue está a fertilidade, no sangue está a vida. Era só o sangue do cordeiro que trouxe de volta Adão e Eva. Logo, Adão e Eva não estão no inferno, como você quer às vezes acreditar. Porque no Éden Deus lhe remiu, apontando para nós, dizendo, o Cristo virá, o Redentor virá. E ele disse, está consumado. Mas ele disse, antes de estar consumado, ele disse, está consumado, ele disse, eu tenho sede. Mas antes de dizer tenho sede, ele disse, eu não beberei novamente esse cálice. Vinagre tem a ver com uma coisa muito interessante. Vinagre tem a ver com vinho. Vinho acre.
vinho azedo. Amém? Glória a Deus. No livro de Salmos 69, 21, ele disse: fel foi a bebida que me deram. Amargura. Repare bem, no livro de Lucas 22, ele diz: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Esse sangue é o sangue que eu estou a derramar na cruz. Que eu estou a derramar na cruz para a aliança convosco. Jesus disse: tomai e bebei. Ele tomou e entregou aos discípulos. Tomou o pão e deu aos discípulos. Mas depois ele pousou o cálice. Disse: este eu não voltarei a beber, senão convosco no reino. No Getsemane ele disse: se possível, tira da minha mão esse cálice. Por 3 vezes. A resposta foi não. Mas na cruz, ele disse: dá-me o cálice. Ele disse: eu tenho sede. Ele disse: dá-me o cálice. E aqui, queridos irmãos, Mateus 26, 29, não beberei do fruto desta vida até aquele dia. Mateus 26, 39, de novo, passe de mim esse cálice. João 19, 28, tenho sede. Amém? Em Mateus 27, 34, antes dele ser crucificado, deram-lhe a beber vinho com fel, que é um tipo de atenuante à dor. Não por misericórdia. Eles não lhe deram isso por compaixão. Por essa razão, eles pediram a Simão Cireneu para lhe ajudar a carregar a cruz. Não por misericórdia. Porque eles queriam estender o tempo dele de sofrimento. Eles queriam que, depois de ter esvaiado em sangue, o homem fica com sede. Eles queriam que naquela hora o calor aumentasse a agonia do sofrimento dele. Então não lhe deixa ainda morrer, não lhe deixa. Por isso é que eles surpreenderam. Meu, ele morreu já. Porque eles queriam aumentar o sofrimento dele. É tortura mesmo. Não é? É tortura. Eles queriam aumentar aquele sofrimento em Jesus. Só que o sofrimento de Jesus não era para Jesus sofrer. A paixão de Cristo, a paixão, o sofrimento, não era para Jesus sofrer. Era para nós sermos removidos. E então, quando ele disse: tenho sede, e pegaram nas folhas de hisopo, as mesmas que eles pegaram no livro de Êxodos no Egito, e colocaram nos umbrais e nas portas. Agora, a mesma, eles pegaram no vinho e lhe deram a beber. Quando lhe dão a beber, o quarto cálice, porque ele primeiro tomou lá embaixo, na ceia, mas ele disse: esse último não vou beber. Então ele disse: está consumado. No judaísmo, eram 4 cálices que eles bebiam na Páscoa, simbólicos de que Deus iria lhes resgatar, iria lhes tirar dali, iria santificar e fazer uma aliança com eles. Aquele último, aquele cálice da aliança, o sangue, que remove o pecado, nos resgata do Egito, que nos purifica para Ele e que faz uma aliança, o sangue da nova eterna aliança. Essa nossa mensagem é complementar a ideia de que o Senhor perguntou a Adão: quem te disse que estavas nu? E quem te disse também, ou quem lhe instruiu a fazer folhas de figueira? Ela é complementar por quê? Porque aqui nós temos a resposta para entender o porquê que lhe deram as folhas de figueira. Deram as folhas de figueira, como eu tenho estado a ensinar, o diabo ajuda pessoas a serem justas, para que elas não tenham a eterna aliança. Dá-lhes uma solução temporária, para que eles possam, convencidos, pensar que eles estão a ir para os céus, e depois lhe dizerem RIP, DEP, descansa em paz. Não é possível você descansar em paz com folhas de figueira. Por essa razão, Jesus foi enviado, porque Deus amou o mundo de tal modo que Ele enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele cresce
tivesse o conhecimento de Deus, a vida eterna, e não perecesse por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, Adão e Eva mantiveram-se nus nas folhas de figueira. A imperfeição era clara. Era clara a imperfeição. O que sairia deles não era bom, só eram boas as intenções. E nisso se divide o dogma na mente do povo. Se define nesse contexto. Porque o homem tenta ser como Deus, mas ele erra. Eva tentou ser como Deus, introduziu todos nesse erro. A tentativa de você acertar pelas suas próprias obras é dar continuidade ao que Eva fez. Mas lembre-se que no meio do caos Jesus apareceu na forma de pele do cordeiro. O Pai cobriu. Então, ele disse, eu dou a minha vida. Ele entregou a sua vida aos pais. Ele disse ao Pai, ele disse, toma o meu espírito nas tuas mãos. O Pai enviou o Filho como cordeiro para morrer na cruz, mas também para nos ensinar. E essas são as palavras. As minhas palavras hoje, as palavras dele ontem, são verdade. Para te limpar, te instruir, te edificar, para fazer de ti um homem e uma mulher conforme a sua vontade. Achado não na justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Jesus. A obra é esta. Que creiam em Jesus. O Espírito Santo está a revelar Jesus às nações. O Espírito Santo está a revelar Jesus à igreja. Logo, hoje, amanhã, muitos morrerão sem conhecer Jesus. Talvez muitos aceitarão Jesus na última hora. E quando eles chegarem lá, eles vão dizer, era verdade. Nós já sabemos que é verdade. Nós temos o privilégio de andar com Ele na terra, como Adão andou com Ele no Éden. Mas por meio do ensino, nós estamos a ser aperfeiçoados. O ensino que eles desprezam. Talvez, pela misericórdia de Deus, talvez no último momento muitos aceitem Jesus. Mas esse aí não tem galardão. Nós, que andamos com Ele por obediência na terra, nos é dada a oportunidade de ter um galardão. Presta atenção à mensagem. Amém? Aquelas peles ao redor ali do tabernáculo eram simbólico do cordeiro. Que só a cobertura do cordeiro é que pode produzir a glória. A única glória que as folhas de figueira produziam era arrogância. Eu não sou como este, eu não sou como aquele ali, sou melhor que este. Amém? Hoje tenho toda a liberdade de sentar no Evangelho e te ensinar. Porque eu não estou a falar de mim mesmo. Eu estou a falar do Senhor e daquilo que Ele fez. Amém? Muitos têm confiança. Que não é confiança, é arrogância. Nas suas obras. Eles ensinam ainda o Evangelho. Eles mostram ainda que aquilo está errado. A fé deles, a confiança deles desaparece. Já não sabem orar, sentem-se acusados. Porque na realidade eles sempre tiveram acusados. A única coisa que aliviava a mente deles, tipo a aspirina, tipo o que foi dado a Jesus para atenuar, era só a consciência de que o outro está errado. E o outro erra mais do que ele. E quando ele é confrontado, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. É assim que nós andamos. Temos ouvido mensagens. E você se pergunta, aonde é que ele se inspirou para ensinar no púlpito, em nome de Jesus, que ninguém é perfeito? Quase que muito perigoso você dizer isso no meio da igreja, que ninguém é perfeito. E eu comparo ao perigo de chegares e ficares de pé no meio de 1 milhão de muçulmanos, homem-bomba, a dizer Jesus é rei. Eu estou a te dizer assim, hoje quase que comparado a 1 milhão de muçulmanos a quererem fazer jihad contra os kufir, que são os que não creem, e você chegar e dizer Jesus é rei no meio de um povo que tem instrução para cortar a cabeça dos outros, você dizer de Jesus é o Senhor. Hoje, senta no meio dos evangélicos, ele diga que você é chamado a ser perfeito. Debaixo da acusação, ele vai ser armado é melhor que os outros. Ninguém é perfeito.
é uma forma de escapar e manter as vestes. Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Nós somos chamados a ser perfeitos. Cristo é a nossa perfeição. Então nós somos chamados a não ter a justificação das folhas e ter a redenção do Cordeiro, por meio do sangue, pela fé naquele sacrifício na cruz do Calvário. Essa é a confiança com a qual eu entro na presença do Senhor. Essa é a confiança com a qual eu olho para as minhas lutas e as minhas fraquezas, no entender que Jesus não morreu quando eu era perfeito. Jesus morreu para Ele se tornar a minha perfeição. Então as minhas fraquezas não me desencorajam. Se você me perguntar, mas pastor, como é que o pastor faz quando o pastor tem lutas? Clama o sangue do Cordeiro. Paulo disse, muitos não discerniram o corpo de Cristo. Então, tomam a ceia para a sua própria condenação. Os das vestes do Cordeiro, os das vestes da figueira, os construtores das folhas de figueira, disseram que você tem que confessar teu pecado para ir tomar a ceia. Há uns anos atrás, eu gosto muito de terminar minha mensagem com exemplos práticos e conto às vezes histórias que são reais. Há uns anos atrás eu fui convidado para pregar numa igreja. E o tema da mensagem é que eles tinham uma semana de santificação onde eles estavam a dizer de volta aos pés da cruz. Meu irmão, preguei uma mensagem típica, idêntica à que você está habituado a ouvir. Vi de tudo lá. Vi alguém a cortar as unhas. Mas não pode. Satanás gosta de distrair as pessoas. Distrair como? Você até vai ficar ofendido como ele está a cortar as unhas. Vi alguém que pôs um pano no rosto. Meu irmão, eu vi muitas coisas, mas o que mais me escandalizou foi que depois de ter pregado uma poderosa mensagem de Cristo crucificado, o líder levantou-se e disse, glória a Deus, como alguém que estava só a fechar o calendário e cumprir a agenda. Ouvimos a palavra que o pastor Mauro pregou. Quem quiser obedecer e responder essa mensagem, tem aquela cruz ali no fundo, por favor, saia e ajoelhem-se aos pés da cruz. Eu falei, uau, ué. Eu disse, mãe, papá, aos pés da cruz é Cristo, né? Você está aí naquela cruz fazer o quê? Naquele pau de madeira fazer o quê? Nós somos bons criadores de eventos. Naquela cruz, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Amém. Se hoje ainda sobrasse aquele pau de madeira, ninguém tinha que ir lá se ajoelhar. Nem beijar a bendita cruz. Naquela cruz, você não vê ninguém a ficar de joelhos, senão o centurião que caiu em si. Meu Deus, verdadeiramente é ser o Filho de Deus. Era aquele momento. A cruz não é um ato, ou não é um símbolo religioso. A cruz era um símbolo de punição do Império Romano. Quando o Senhor Jesus diz, carrega a tua cruz, Ele está a dizer ao ponto de crucificar a tua carne, como Romanos 6 diz, nós nos identificamos com Ele, mortos, sepultados com Ele no batismo, crucificando a nossa carne, onde não mais eu, mas Cristo. Amém? Agora, eu não carrego cruz na pulseira, nem aqui. A cruz era símbolo do castigo do pecado, mas símbolo em que Deus interveio naquela cruz, dizendo, eu levo o pecado deles. Era esse símbolo. Amém? Então como é que eu lido com as minhas lutas, com as minhas fraquezas? Eu clamo o sangue de Jesus. Quando é que eu tomo a ceia? Quando eu estou mesmo fraco. Quando é que eu tomo a ceia? Quando eu estou doente. Quando eu sinto o meu corpo a tentar mentir. Lembra, pelas suas pisaduras, naquela cruz. Fazer isso em memória de mim. Quando é que eu devo fazer isso em memória? Quando é que eu devo me lembrar? Quando o diabo tenta as minhas fraquezas, quando o diabo tenta os meus erros, quando o diabo tenta a acusação na minha... É quando eu me lembro o que Jesus fez. Porque senão você vai sair daí e vai cozer para si folhas de figueira novamente. Então, isso é certos Gálatas, quem vos enfeitiçou, que do sangue do cordeiro fostes para as vestes de figueira. Cuidado com isso.
O Senhor se levantou para limpar as tuas lágrimas. Você precisa de permitir que o Senhor limpe as tuas lágrimas. Não é da tua maneira, é da maneira do Senhor. Amém? Então a nossa mensagem ela é muito simples, ela é muito clara. Ela aponta para o Senhor Jesus. Amém? Hoje eu me sinto cheio do vigor, cheio do poder para te anunciar e declarar aquilo que Jesus fez para a nossa salvação. Queridos irmãos, a restauração da orelha de Malco seja um ato profético e simbólico para a tua vida. Ore, Senhor, unge meus ouvidos para te ouvir. Porque quando o Senhor fala contigo, Ele te aponta para o fundamento. Quando o Senhor aponta para o fundamento, agora Ele te edifica em cima do fundamento. Então você tem confiança, porque você sabe que você não acertou, porque isso veio de ti, mas porque veio dEle. Veio dEle. Toda injustiça seja exposta por meio dessa mensagem. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor e o teu poder. Reveste-nos de poder e autoridade em Cristo. Reveste-nos do conhecimento e da verdade em Cristo. Pai, eu oro contra todo o ministério da injustiça e todo o ministério da acusação. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que sejam expostas e arrancadas todas as vestes de figueira. Mas que haja uma dependência do teu Espírito. Não num pau de madeira, mas numa renúncia consciente. Não a nós a glória, Senhor. Mas nós esperamos em Ti. Nós esperamos em Ti. E nós oramos no nome de Cristo Jesus, sabendo que nos estabeleces nas verdades do Teu Espírito, nos princípios do Teu reino. Em nome do Teu amado Filho, Jesus. Aleluia. O reino animal é muito interessante. A Bíblia diz, ó preguiçoso, vai ver a formiga. Salomão falou aquilo em sabedoria, no sentido de ver como as formigas, elas trabalhavam. Mas você sabe que a formiga, ela não trabalha com um chefe, um capataz. A formiga tem ali aquela formiga rainha, né? Fica ali no formigueiro, no casulo, lá onde elas ficam. E todas elas têm um espírito de auto-sacrifício. Entregam-se voluntariamente à mesma causa. Enquanto eu orava, o Senhor falava comigo sobre a formiga, mas não no trabalho em termos de trabalho físico, no sentido de lucro. Há momentos que somos preguiçosos nas coisas do Espírito, somos ociosos, lentos no entendimento. Você precisa de entender que o que atrasa são as folhas de figueira. Por isso Paulo disse, o amor de Cristo, o amor de Deus nos compele. De onde é que vem essa ousadia? Lembra aquilo que eu falei? Muitos quando vieram, tinham muitos ensinos, oravam muito. Quando expusemos os ensinos errados, a força da oração desapareceu. Quando você entende Cristo e o que Ele fez, produz uma força que não é arrogância. Produz uma convicção de que não é tua teimosia, mas é o desejo do Espírito. E é onde Ele te pergunta quem irá por nós. E há um fluir do Espírito que não há trevas que vão te impedir. Não há nada que não seja oculto. O Senhor não te chamou só para conhecer, Ele te chamou para te empoderar. Ele disse, Moisés, te apareci para te enviar. Pare de ouvir essas mensagens e entenda que o Senhor está a falar contigo para te enviar. Busque a face dEle. Busque a face dEle. Busque a face dEle. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Paz. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.